Olá, queridos irmãos e irmãs, você ainda é um bebezinho espiritual? Sabe, aquelas crianças espirituais que não evoluem, que não avançam, que não crescem na presença de Deus? Pois bem, hoje eu vou mostrar para você 7 sinais para que você e eu, diante do nosso Senhor, possamos avaliar as nossas vidas para ver se nós estamos no leitinho espiritual ou se nós já estamos caminhando para ser adultos amadurecidos na presença do Senhor. Eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com, e convido você para esse desafio. Essa avaliação é um desafio para todos nós. Vamos lá ouvir a palavra de Deus e ver quais são esses 7 sinais para que nós possamos então saber se somos adultos espirituais já ou ainda criancinhas, bebezinhos que estão no leite espiritual. Vamos lá? Como está a sua vida espiritual nesse exato momento? O apóstolo Paulo precisou alertar os coríntios sobre uma dura realidade em suas vidas. Conforme vemos lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2, o apóstolo Paulo diz o seguinte a eles: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Observe bem a palavra leite aqui, contrastada com alimento sólido. Alimento sólido é para adulto, leite é para criança. Eles ainda não haviam ficado maduros na sua vida espiritual. Eram crianças espirituais, mesmo que muito tempo já tivesse passado em suas vidas cristãs. Nós temos também um exemplo interessante. O escritor de Hebreus também percebe esse perigo na vida ali dos seus irmãos. E ele também escreve a eles lá em Hebreus capítulo 5, versículo 12, dizendo o seguinte: pois com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Queridos irmãos, nós podemos nesse momento estar como estes irmãos, para quem o autor de Hebreus escreveu e para quem o apóstolo Paulo também escreveu. Talvez a gente esteja bebendo leite espiritual, talvez a gente esteja agindo como crianças espirituais. E aí você vai me perguntar o seguinte: mas presbítero, quais são os sinais de que eu estou ainda no leite espiritual? Como eu posso avaliar se eu ainda estou nessa categoria que o apóstolo Paulo e o autor de Hebreus ali escreveram aos seus irmãos? Como que eu posso fazer isso? Eu vou mostrar para você 7 sinais. 7 sinais para que você possa avaliar a sua vida com sinceridade. Fique tranquilo, somente você e Deus estão sabendo agora dessa avaliação, então ela precisa ser sincera. Eu quero te pedir um favor. Fique até o final, porque estes sinais, eles são confrontadores. Eles estão me confrontando nesse momento e vão confrontar a sua vida também. Vamos então? Mas antes eu queria dizer o seguinte para você. Você quer receber os meus próximos estudos em vídeo aqui no YouTube? Faça uma coisa muito simples. Pare agora por um instante, inscreva-se no canal, ative todas as notificações. Nós temos aqui uma meta de gravar 1000 estudos bíblicos. Então, se você quer fazer parte disso, é só se inscrever. Se você não se inscreve, o estudo que eu publicar amanhã, o YouTube não vai te entregar e você não vai achar e vai perder essa bênção, tá bom? E claro, deixa o seu like para que você possa então abençoar o nosso trabalho. Vamos lá então, a primeira coisa, o primeiro sinal espiritual que você precisa avaliar: as práticas espirituais não estão fazendo parte do seu dia. Vou ler de novo. As práticas espirituais não estão fazendo parte do seu dia. Crianças espirituais não têm práticas espirituais firmadas em suas vidas. Se você não tem uma rotina de estudo da Bíblia, de oração, de comunhão com Deus, se as práticas espirituais são coisas que você só tem quando o pastor ou algum irmão prega para você, você ainda não saiu do leite espiritual. Adultos saudáveis se alimentam da palavra todos os dias. Se alimentam da oração todos os dias, de forma consciente, voluntária, sem aquela necessidade de que alguém fique lembrando para eles a respeito disso. Bebês espirituais
têm fome, mas precisam que outros lhes dê o alimento, pois por si só são incapazes de buscar esse alimento. Algumas crianças até conseguem se alimentar sozinhas, mas são manhosas, preferem que os pais deem tudo na sua boca. Não podemos ser assim. As práticas espirituais têm que estar todos os dias na nossa vida, senão nós corremos o risco de sermos crianças espirituais, de permanecermos para sempre no leite. Em segundo lugar, segundo sinal, diz o seguinte: acha que não precisa de mudanças de comportamento. Olha só, crianças espirituais têm um comportamento cheio de egoísmo e atitudes cheias de pecado que não são agradáveis a Deus. Só que elas acreditam que não precisam fazer o quê? Mudar. Que nasceram assim e é assim que irão ficar. Isso é sinal evidente de que não existe crescimento espiritual na vida dessa pessoa. Ela ainda é uma criança espiritual, ainda está no leite espiritual. Adultos espirituais saudáveis precisam aprender a se comportar, a mudar os pontos negativos de seu comportamento, a fim de que suas vidas reflitam sempre a vontade do Senhor. Crianças espirituais acham que não precisam dessa mudança, não precisam mudar nada, que só os outros estão errados, mas nunca elas mesmas. Permaneça comigo até o final, você precisa ouvir esses 7 sinais. Eu sei que eles são confrontadores e mexem com a gente, mas é importante. Lembre-se, você e Deus estão vendo agora esse vídeo e você precisa fazer essa avaliação. Em terceiro lugar, terceiro sinal, quer ser o centro das atenções. Olha só, crianças espirituais gostam de ser o centro das atenções do pastor, da igreja, de tudo que é possível. E para que isso aconteça, manipulam as pessoas, as situações, sempre com o objetivo de ser o centro de todas as coisas. E é interessante que quando outra criança espiritual, por exemplo, na igreja, tenta roubar esse centro das atenções, arrumam briga, choram, esperneiam, fazem muito barulho. Crianças espirituais dão muito trabalho por causa dessa mania de querer sempre uma atenção a mais. Olha, adultos espirituais são como João Batista, preferem a humildade, preferem que Cristo seja o centro de tudo e colaboram para que Cristo cresça e elas diminuam. Mas vamos seguir, tem mais. O quarto sinal é muito importante. Crianças espirituais aderem a modinhas, a muitas modinhas do mundo. E eu vou te explicar sobre isso. Crianças espirituais não têm opinião formada e baseada na palavra de Deus para tomar as suas decisões firmes. Por isso, toda modinha que o mundo lança, todo tipo de pecado que o mundo começa a praticar, também vira uma prática dessa criança espiritual. E por quê? Ela quer ser aceita, ela quer imitar os outros, ela quer estar no mundo, quer fazer parte da maioria. Por isso, vive uma vida de pecado, tenta colocar sempre um pé no mundo e outro pé na igreja. E a gente sabe que quando isso acontece, a pessoa vai cair. Ela nem está na igreja e nem está no mundo. Ou melhor, ela não está na igreja e está totalmente no mundo, porque não tem como estar com um pé ali e um pé aqui. Adultos espirituais sabem que o caminho de Deus é estreito, sabem que o mundo busca de todas as formas desviar os servos de Deus e por isso são muito conscientes sobre rejeitar essas modinhas mundanas que não edificam em nada a vida dos servos de Deus. Queridos, temos aqui mais 3 sinais e você não pode sair ainda. Por quê? O último sinal, o 7º, ele é um dos mais importantes, você precisa ouvir sobre ele hoje, tá bom? Mas vamos ver aqui então o 5º sinal. Chora por qualquer coisa, por qualquer motivo. Crianças espirituais são o quê? Choronas. Qualquer mínima coisa é motivo para choro, para birra, para arrumarem um escarcéu, uma confusão. E como que elas agem? Arrumam problemas com os outros irmãos, principalmente ali da igreja, arrumam problemas frequentes para o pastor resolver. Toda hora o pastor tem que ficar bajulando a criança espiritual.
Tudo fruto de um choro bobo por qualquer coisa mínima que aconteça e que poderia ser facilmente resolvida se fosse um adulto espiritual tratando a questão. Adultos espirituais dominam a arte do diálogo, da conversa, sabem conversar, sabem pedir perdão, sabem perdoar, sabem buscar as soluções ao invés de arrumar problemas toda hora ali no reino de Deus. Problema para o pastor, problema com o diácono, problema com o irmão. Sabem que o seu foco é a edificação do reino de Deus e não a perda de tempo com coisas menores, com coisas de criança. Mas o sexto sinal também é muito importante para nós, para todos nós. A criança espiritual não gosta da disciplina que vem do Senhor. Crianças espirituais não gostam de ser disciplinadas. Por quê? Porque elas se acham perfeitas, elas querem ser bajuladas, mas nunca querem que alguém vá contra aquilo que elas querem ou que elas estão pensando num determinado momento. Por exemplo, quando alguma pregação lhes chama a atenção, quando Deus fala fortemente ao coração delas, são rápidas para falar mal do pregador, para achar formas de desmerecer a mensagem. Inclusive, talvez, se você é uma criança espiritual, você não esteja gostando desse vídeo nesse momento. Não esteja gostando dos puxões de orelha que Deus está dando em mim e em você nesse exato momento. Isso é sinal de criancice espiritual. Por quê? Porque nunca recebem a mensagem como para si mesmas. A mensagem é sempre para quem? Para o outro, para os outros. Adultos espirituais usam da humildade para receber a palavra que vem do Senhor, ainda que seja uma palavra de correção, uma palavra de disciplina. Por quê? Porque sabem que precisam ser edificados, construídos, que precisam amadurecer, que precisam de mudanças, precisam crescer a cada dia. Por isso recebem a disciplina do Senhor com o coração agradecido. Esses são os adultos, ainda que seja uma dura disciplina, ainda que seja uma palavra pesada do Senhor. E agora, o último sinal que você precisa terminar de ouvir. Olha só que importante que é. Só gosta dos benefícios, mas nunca das responsabilidades. Ô Senhor, como nós temos tido crentes assim. Crentes, crianças, que só gostam dos benefícios, mas não das responsabilidades. Crianças espirituais só vão à igreja, só são crentes para conseguir algum tipo de benefício para si mesmos. Quando o assunto é sério, quando se fala em evangelização, quando se fala em contribuição, em vida cristã, em perseguição, logo elas dormem, aquele soninho para não prestar atenção. Ou preferem mudar o foco do assunto. Elas choram, elas chamam a atenção para que esses temas sérios não sejam tratados. Por quê? Porque elas gostam apenas dos benefícios que o reino de Deus pode lhes dar, mas nunca das responsabilidades que o Senhor trouxe a cada um de nós, crentes, lavados, redimidos pelo Senhor Jesus. Adultos espirituais encaram a obra de Deus com seriedades. São sim beneficiados, pois Deus é bom, mas assumem o seu papel com ousadia e trabalhando duro. São envolvidos na obra do Senhor, participam ativamente e não se esquivam, não saem fora do seu papel dentro do reino de Deus. Não são aqueles que esquentam o banco apenas. E queridos, para fechar, se algum desses sinais está em sua vida, trabalhe para crescer na presença de Deus. Deus não quer preguiçoso, Deus não quer crianças espirituais em sua obra. Todos esses pontos confrontam também o meu coração diariamente, porque sempre o inimigo das nossas almas quer que a gente volte a ser criança espiritual. Ele não quer que a gente amadureça, mas Deus quer que a gente amadureça. Pense nisso, assista esse vídeo de novo, anote num papelzinho, ore a respeito disso, que o Senhor vai te dar o crescimento tão importante espiritual que você deseja, né, já que você chegou até aqui para fazer essa avaliação. Deixe o seu like no nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal para receber sempre os novos estudos que temos publicado e, claro, né, deixe o seu comentário dizendo o que você achou desse vídeo, né, trazendo aí se você tem mais algum sinal de meninice espiritual que você identifica nas pessoas ou em você mesmo, pode colocar nos comentários.
sempre com muito carinho, com muito respeito e consideração, tá bom? Ficamos por aqui, até o próximo estudo, fique com o Senhor Jesus.